Seja bem-vindo ao Conexão Atlas, o podcast da Atlas Inovações que fala sobre gestão de serviços, passando por cotação, gestão de terceiros e performance. Esse é um espaço democrático onde a gente recebe líderes de compras para a gente poder falar sobre o que de verdade acontece nos bastidores das empresas de grande porte aqui no nosso país. Eu sou Rogério Cantarino, apaixonado por compras, professor do MBA de compras aqui na Live Universe e também CEO da Atlas Inovações, e vou receber grandes lideranças para a gente poder conversar um pouquinho do que acontece no nosso mercado. Fala, comprador! Boa tarde, começando mais um Conexão Atlas, um espaço dinâmico, aberto, interativo para a gente poder conversar com celebridades do nosso setor de compras, ouvindo experiências, trocando um pouquinho de como funciona a vida real do nosso mercado. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o César, ele é gerente de compras de Strategic Sourcing dentro da Nexa e já tem uma pessoa com uma bagagem muito bonita dentro da nossa área. Então, César, muito obrigado pela presença, pelo tempo aqui para a gente poder conversar. Espero que o pessoal de casa goste bastante aí do que a gente vai produzir de conteúdo hoje. E um prazer, se você puder dar uma boa tarde para todo mundo e se apresentar. Com certeza, boa tarde, pessoal. Rogério, primeiro, muito obrigado pelo convite, realmente é um prazer, né, poder contribuir um pouquinho. Eu acredito que podcast, principalmente esse público de suprimentos, ele é muito importante e interessante porque as pessoas conhecem um pouquinho da experiência de quem já passou por muita coisa. Então, começando do começo, meu nome é César Calice, trabalho na área de suprimentos há quase 24 anos, né? Já estou indo quase para o meu 25º ano e já negociei tudo que você possa imaginar, né? É um dinossauro do mercado. Posso dizer assim. Então, já tudo negociei já MRO, já negociei insumos, agora estou dentro da área de serviços, mas são aí quase 25 anos de carreira numa área que realmente sou um apaixonado, que é a área de suprimentos. Bem legal, César. E como é que você chegou na área de compras, cara? O que aconteceu na sua carreira que fez? Você sempre quis compras? Era algo que você já buscava? Foi algo acidental, como foi na carreira de muitas pessoas? Como é que você chegou na área de compras? E aí, como é que foi esse desenvolvimento, passando por diferentes locais, experiências? Conta um pouquinho pra gente. Não, vamos lá. Acho que se você perguntar para 90% dos profissionais de compras, se eles realmente começaram a faculdade pensando, olha, eu desejo ser um comprador, com certeza 90% vai dizer que não. Então eu estava naquela ansiedade, estava fazendo faculdade de administração e surgiu a primeira oportunidade dentro da Alcoa Alumínio para ser um estagiário de compras. E obviamente você está naquela ânsia de crescer ali na carreira, de poder se desenvolver, conhecer em grandes indústrias. E aí me contrataram como estagiário e na época até acho interessante porque eu cuidava da cadeira de MRO. Né, que normalmente quem começa nas áreas de suprimentos começam ali pela área de MRO e também um pouquinho de almoxerifado. Já estava flertando ali com a parte de almoxerifado. Uma história interessante é que em algum momento, né, resolveu se separar algumas áreas. Nesse momento, algumas pessoas pediram demissão. Então, ficou basicamente o meu chefe e eu ali conduzindo as compras de MRO, o que foi bem positivo. Porque no final, eu acabei pegando um pouquinho desse ritmo de compras, né? Esse ritmo bem caótico que funciona, porque só tinha eu e ali para tocar as compras do dia a dia, né? E aquilo me fez crescer. Foi um acelerador para você. Foi um acelerador. Porque como estagiário foi te dando a oportunidade de vivenciar a experiência de outras funções, porque acabou ficando a equipe reduzida e tendo que jogar em várias posições ao mesmo tempo. Perfeito. E assim, a dinâmica é muito interessante. Já porque a dinâmica é interessante, você entrou no sangue. Eu falei, opa, eu acho que é aqui que eu gostaria de ficar. E aí eu comecei a desenvolver a minha carreira, né? E aí acabei seguindo muito essa trajetória de analista, comprador sênior, coordenador e atualmente consultor e agora atualmente como gerente de compras. As empresas que eu trabalhei normalmente eram químicas, né? Então eu comecei ali a flertar também com o mercado químico na AkzoNobel, depois fiquei uma grande parte da minha carreira dentro da Dow Química, passei por Embraer, passei por uma indústria também de latas, que é a Ball, e atualmente agora me encontro aqui na Nexa, a quinta maior mineradora do mundo, focada no setor de zinco. Bem legal, é uma experiência rica, né? E essa experiência de rodar um pouco o mercado, viver em indústrias diferentes, setores diferentes, é legal porque vai incorporando experiência, né? Vai te dando uma bagagem bem bacana. Obrigado pela presença, pra gente começar aqui nosso bate-papo. E César, falando um pouquinho dessa história, de tudo que você vivenciou dentro do mercado de compras, você chegou agora, você começou lá em MRO, material na veia, discussão de marca, enfim, detalhe da entrega, e agora vai para serviço, que é uma vida nova, né? Uma vida diferente dentro disso. E aí, cara, como é que você sentiu a transição quando saiu de mais produto, mais material? Imagino que por essa trajetória toda, em algum momento, chegou a falar de matéria-prima, chegou a falar de algumas coisas assim também, e chegou agora em serviços. Quais que são as principais diferenças? Como é que
é para você olhar para um lado e olhar para o outro e onde é mais legal e... Claro, não, assim, a minha cadeira antecessora era conduzindo compras de insumos, né? Então, commodities químicas, que realmente é algo que eu sempre gostei. Então, como eu estava negociando ali diesel, coque, combustíveis energéticos, energia elétrica também, que são grandes commodities que tem uma interação completamente diferente, uma dinâmica completamente diferente do que acontece ali em serviços, né? Então você hoje, obviamente, por commodities é algo muito padronizado, você acaba ali consultando o globo inteiro, entendendo quais são as melhores oportunidades de compra, você tem uma especificação basicamente já fechada, então você acaba comprando e você também trabalha muito na dinâmica de demanda, oferta, preços internacionais, indicadores econômicos, então você está muito voltado ali para essa parte mais estratégica, onde você consegue comprar de onde você quiser, sendo o mais competitivo possível. E aí, quando eu faço essa transferência, quando eu faço essa mudança para a área de serviço, a dinâmica é completamente diferente. Ainda mais que eu cuido das unidades aqui do Brasil, e como todo mundo sabe, né, o Brasil, em termos de mão de obra, é algo muito dinâmico, então as preocupações mudam, né? Então você vai falar um pouquinho lá sobre mão de obra especializada, você tem uma escassez de mão de obra especializada, você tem que se preocupar com isso. Você tem pessoas trabalhando nas suas unidades, como é que você garante a segurança dessas pessoas? Como é que você recebe um escopo técnico complexo? Os escopos que nós recebemos hoje são 7, 8, 9, 10 páginas de informação para poder conseguir fazer a contratação de uma operação. Então a dinâmica muda completamente do que era aquela dinâmica em que você contratava commodities. Então hoje as preocupações são muito mais detalhadas, né? São muito mais importantes para a unidade, porque se você não tiver empresas com equipamentos e pessoas trabalhando, você não opera hoje a mineração, então as preocupações acabam modificando bastante. E de novo, né, mudanças regulatórias, por exemplo, que acaba sendo um risco muito importante, que no Brasil muda muito, se torna uma preocupação. Como é que você recebe esse escopo técnico muito bem feito, com muito detalhe, e ainda bem que hoje a gente tem as tecnologias para poder nos ajudar a fazer escopos muito mais complexos e com muito mais detalhes, porque a gente vá para o mercado com uma informação mais adequada possível para que realmente aquela contratação seja competitiva suficiente para a Nexa, que é onde eu trabalho hoje. Bem legal. E aí, pegando dois ganchos aqui da tua fala, primeiro falando um pouquinho da questão regulatória super atual ontem, né? A gente está falando do 6x1, um pouquinho do que vai mudar, independente do posicionamento político, se é a favor, se é contra, não faz muita diferença aqui pra gente, mas na prática, isso já começa a ser trabalhado a partir de agora, já começa a planejar, já começa a olhar como se a transição vai ser em 1, vai ser em 2, vai ser imediata, mas já começa a olhar porque isso vai impactar de forma direta ali as operações, vai ter que ajustar, vai ter que fazer um trabalho que para o comprador é mais um desafio, né? Porque vai ter alguma variação de orçamento e faz parte do comprador ali garantir enfim, o cumprimento, ajudar a garantir o cumprimento de orçamento da companhia, né, para os objetivos corporativos. Perfeito. Como um bom brasileiro, né, estamos acostumados com essa dinâmica e a tendência é de se antecipar essas mudanças. Então, estamos com uma mudança importante aí, que é a reforma tributária, em que a gente já vem se preparando desde o ano passado para isso, e essa questão da escala 6x1 é a mesma situação, a gente já vem se preparando para uma situação como essa. Então, a gente começa ali, pelo menos, quando começam os boatos, né, de que o Congresso vai aprovar alguma coisa, e, novamente, que separando a questão política, né, o Congresso vai aprovar algum tipo de mudança de legislação, a gente já começa a se preparar para isso, realmente. E a preocupação sempre é competitividade. Então, de novo, sem realmente entrar nos detalhes políticos aqui, mudanças como a reforma tributária e mudanças efetivamente como a escala 6x1, ela acaba preocupando qualquer um que trabalha em empresa, porque isso vai afetar a competitividade, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, qual que é a nossa parte? A informação a gente já tem. Caso aconteça, ainda deve passar agora pelo Senado, né? Caso isso aconteça, a gente já estar preparado para isso, né? A gente já ter uma noção de o que a gente vai ali fazer para evitar ou mitigar algum tipo de acréscimo de custo, algum impacto para as nossas unidades. O planejamento é sempre uma resposta, né? Se preparar para esse tipo de mudança. E aí, pegando um outro gancho que você estava comentando das tecnologias, né? Nesses anos, né? 24 anos dentro do setor, como é que foi o processo? Porque eu imagino que lá atrás você vivenciou e-mail, Excel, alguma coisa introdutória, mas totalmente offline, digamos assim, do ponto de vista de plataforma. E depois veio evoluindo, né? A gente teve Quadrant, teve Ariba, agora tem Copa, foi
foi as nacionais, NIMBY, Paradigma, foi crescendo o número de empresas dentro desse mercado e até chegar em serviços especificamente, que aí a gente pode explorar um pouquinho mais para frente. Mas como é que foi esse processo de ver o mercado se transformando e o que você consegue fazer de comparativo de como era para como estamos? Perfeito. Eu me considero um privilegiado, porque eu passei por diversas transformações, né? Então, se eu voltar lá em 2002, né, e realmente, qual que era a tecnologia da época? Muito pouca. Então, eu lembro que era um comprador operacional, um comprador de atendimento de requisições de compra, e qual que era a tecnologia que nós tínhamos para fazer a gestão da compra para o atendimento das requisições? Era um quadro Kanban, né? Eu nunca me esqueço desse quadro, que era um quadro físico, em que você tinha um trilho que ele descia, né, e que você ia colocando através do FIFO, né, então você ia colocando as requisições ali em papel para aquele atendimento. Então você terminava de atender uma requisição, você tirava, vinha aquele trilho, caía, você pegava a próxima. Aquela era a tecnologia da época, né, o que nós tínhamos de melhor tecnologia. E depois dali mudou muita coisa. Então eu passei por diversos ciclos, né. Então logo que a gente saiu de sistemas de gestão para sistemas mais eletrônicos de gestão, aí veio o advento de SAP, veio o advento de Ariba, que foi uma das primeiras ferramentas que eu fui treinado. Eu participei bastante dessa modificação. Depois a gente entrou num ciclo de Strategic Process. Quando o Strategic Process começou também, os 7 passos do Strategic Process, eu passei um pouquinho também daquele comprador operacional, aquele comprador que fazia só atendimento de aquisições, para ser um comprador mais estratégico, seguir os 7 passos. Também passei por essa transformação. Depois, uma outra transformação que eu passei foi a separação das áreas entre operacional e a área mais estratégica, né? Então, começaram a se criar os COIs, os Centros de Serviço Compartilhado, onde você colocava ali, basicamente, as compras mais operacionais ou aquele atendimento operacional por uma estrutura diferente do que estava o estratégico, onde você ia fazer um sourcing completo. Também passei bastante por esse ciclo de modificação da tecnologia. Aí, recentemente, RPAs, bot, que esse para mim realmente foi a grande mudança para o mercado, porque todo mundo se fala de suprimentos, compras, sourcing estratégico, mas ainda é uma área muito executora, né? A gente executa muita coisa. E os bots, os RPAs vieram também para nos ajudar a separar exatamente o que é tático do que é muito estratégico. Também passei por isso, já confesso que já está ficando para trás, né? As coisas estão mudando bastante, e agora a nossa nova era aí da IA, né? Então a gente está numa era muito forte, voltado para a inteligência artificial, em que eu vejo uma maneira bem interessante. Como eu falei, eu sou um privilegiado, porque eu passei por todos esses ciclos e agora eu estou vivendo um novo ciclo de aprendizado, de poder aprender uma coisa nova, de compreender melhor as tecnologias, de estudar mais. Então isso acaba sendo aí um privilégio, essa mudança toda de tecnologia que eu passei ao longo da minha carreira. Então, com certeza, isso é algo bem positivo que me faz, né, me mantém dentro da área de suprimentos por tanto tempo, porque sempre tem uma novidade acontecendo e mais tecnologia vindo aí para a área de suprimentos. Bem legal. E quando você vai falando do RPA, do bot, vocês têm algo muito diferente do mercado, né? Vocês têm algo que foi desenvolvido em grupo ali, como o Grupo Votorantim, desenvolveram de forma coletiva. Vocês têm um robô comprador, né? Nós temos um robô comprador, exatamente. Então, assim, aquilo que eu falo, você começa a trazer para a realidade, realmente, ok, nós não somos mais operacionais. Para o que é operacional, nós temos realmente os robôs para fazerem a compra. Qual que é a parte um pouco mais complicada disso? A área que eu estou hoje, que é a área de serviços, ela ainda não consegue ainda ter robôs, RPAs, que conseguem fazer aquele tail spend, aquela cauda longa de suprimentos. Você ainda precisa intervir muito ali naquela cauda longa de suprimentos de serviço, menos do que você precisa dentro da área de materiais, por exemplo. Materiais, você tem lá um part number, você tem um código de material e os bots fazem essa compra, né? O RPA consegue efetuar essa compra sem nenhum problema. Vai disparar uma RFP com aquela especificação daquele item, vai voltar com as próprias, né, com as propostas ali e vai até tomar uma própria decisão sozinho, né, sem muita interferência humana. Para serviços, a gente ainda tem uma efetividade de interação humana, né? Então eu acredito que todos os sistemas, todos os RPAs ainda vão ser desenvolver para atender plenamente a área de serviços como ela atende hoje a área de materiais. Bem legal esse exemplo do robô comprador, do bot, né, do RPA, porque quando a gente fala de eProc, também tem uma característica parecida, né? Os eProcs, eles evoluíram muito bem para materiais, questão de catálogos, uma evolução inteligente dentro de materiais, e serviço foi sendo produtizado, digamos assim, dentro desses eProcs, né? Ficou uma lacuna ali,
de oportunidade dentro dos EPROCs, né, nessa evolução. E aí, nesse cenário, hoje vocês estão olhando já para um software de compra de serviço específico, né? Estamos procurando soluções, né? O caminho é procurar soluções que nos atendam plenamente. Nós não encontramos ainda aquela solução que vai atender 100% a nossa necessidade, mas a gente já está um passo na frente, acredito até que de muitas empresas. A gente já está um passo um pouco mais à frente que outras empresas. Mas essa solução completa, e que é o sonho provavelmente de qualquer gerente de suprimentos da área de serviços, é você ter lá um RPA que ele vai ter um sourcing list definido, em que você vai descrever aquele escopo, aquele serviço com mais detalhe possível, você vai conseguir fazer uma RFP automática, receber as propostas e quem sabe um dia até o próprio RPA tomar a decisão de qual é a melhor proposta, qual que é a proposta que tem a melhor produtividade / preço para que a gente tome essa decisão. Eu acredito que esse vai ser o ponto alto, né? E nós estamos próximos. Eu acredito que a inteligência artificial já está nos ajudando bastante a poder conduzir um processo extremamente autônomo na área de suprimentos. Então eu vou parar de me preocupar com a minha cauda longa, que hoje ela é importante para a empresa, né? Você tem muito serviço de pequeno spend que você ainda tem que intervir ali e que esse momento vai chegar em que qualquer tecnologia vai agregar pequenos escopos em contratos muito maiores, em contratos mais relevantes e estratégicos para a empresa, e dessa maneira a gente liberar o tempo, né, do profissional de suprimentos para que ele realmente seja estratégico. A tecnologia está aí para quê? Para contribuir com o maior asset que nós temos hoje, que é o tempo. Como é que você toma uma decisão rápida, né, uma decisão coerente, mas com muita velocidade? Porque hoje, sem dúvida nenhuma, o maior asset para qualquer empresa é tomar decisões que realmente façam sentido, que você realmente está fazendo o melhor para a empresa e de maneira muito rápida e o mais autônoma possível. Antes da gente continuar o nosso podcast, um convite especial para você que está nos ouvindo. Se você é gestor de compras, tem uma história legal no nosso mercado, fica o convite para participar aqui do Conexão Atlas. Faz contato pela rede social e a gente agenda um bate-papo. E aí, nesse cenário todo, quando você migrou de materiais para serviço, né, quando você fez essa transição, cara, o que você mais sentiu de diferença? Você tinha o RPA, naturalmente, que já é um que a gente explorou aqui, mas o que mais que você sentiu, que você se sentia mais apoiado ou mais estruturado, digamos assim, em materiais, em produto, em matéria-prima, em insumos, e quando você foi para serviço, que ainda, a minha leitura é que serviço ainda tem um espaço de preenchimento no mercado, né? O mercado foi crescendo e, na minha leitura, isso acontece porque historicamente, quando a gente olha para a indústria, a matéria-prima é a maior linha de gasto e, naturalmente, as tecnologias foram pensadas para esse comportamento de compras e o serviço foi ficando um pouquinho de lado, né? Então, como é que foi essa transição? O que você achou? O que funciona? O que não funcionou? O que ainda é um gap? Como é que você viu isso? Perfeito. Qual que é o gap principal, né? Como eu falei, especificação, não adianta. Escopo técnico. Escopo técnico é o coração da área de serviços. Eu até brinco que o principal ponto que vai definir se você tem uma área bem estratégica dentro da área de serviços está fora da área de suprimentos. Está, na verdade, com o seu cliente interno. É realmente o profissional que vai desenhar o escopo para atendimento. Na Nexa, por exemplo, os grandes contratos que nós temos são os de movimentação de material. Seja um rejeito, seja um material estéreo, seja um minério. Esses contratos eles são muito relevantes e que eles acabam tendo muito necessidade de pessoas e necessidade de equipamentos, tá? E são escopos extremamente complexos, com muito detalhe. Como eu falei, 7, 8, 9, 10 páginas de escopo, né? Então, quando você passa por um escopo tão complexo e você compara com uma especificação simples de material, são dois mundos completamente diferentes. E se você fizer algum erro, se você tiver algum erro, algum detalhe que você deixou de colocar dentro do escopo, algum detalhe que você errou dentro do escopo, normalmente a decisão que você vai tomar ela vai ser uma decisão muito errada. E que por se tornar contratos de longo prazo, muito diferente do que é de material, você hoje contrata uma empresa que vai movimentar lá na Nexa, são 3 anos de contrato, 5 anos de contrato. E se você toma uma decisão agora, baseado no escopo técnico, de uma maneira errada, você vai carregar esse problema pelos próximos 3 a 5 anos. Então, quando eu comparo um pouquinho ali a área de materiais, a área de insumos com a área de serviços, hoje você consegue mudar um material, você consegue mudar uma matéria-prima muito mais rápido do que você consegue simplesmente trocar uma empresa que está mobilizada lá com 200, 300 funcionários.
e com 50, 60 equipamentos. Então, a tua margem de manobra ela é muito reduzida na hora de serviço. Então, como é que você consegue tomar decisões melhores? Tendo uma informação que vai entrar dentro do sistema de uma maneira correta, da maneira mais otimizada possível, e a tecnologia também está nos ajudando nisso. Isso vai se tornar um contrato que é efetivo, produtivo e que vai trazer a competitividade para o negócio, que envolve pessoas e maquinários, né, e os equipamentos também. Então, eu acho que esse gap ele é muito difícil. Outra coisa, informação, né? Hoje você tem que ter, como é a área de commodity, você teria também que ter uma área de serviço comoditizada, né? Se você puder. Poxa, um operador, né, ele tem que custar o mesmo valor em qualquer lugar hoje. Você não deveria ter grandes discrepâncias em custo de operadores, né? E hoje você ainda encontra aquela informação escondida, né? Então, hoje você procura, quero saber a realidade de quanto ganha um operador da Nexa, quanto ganha um operador do fornecedor que está me atendendo. Se você vai fazer uma concorrência, qual que é o custo daquele operador, qual que é o valor daquela hora a máquina. Equipamento é equipamento, né? Então, se tá um equipamento que vai aumentar 30, 40 toneladas, tem que ser o mesmo custo entre concorrentes, né? E aí você entra um pouquinho também da eficiência. Então, você tem que escolher parceiros que efetivamente são mais eficientes. Então, são todos esses gaps entre materiais e serviços que você acaba encontrando que torna o trabalho do gerente de suprimentos de serviços cara é muito mais complexo, é muito mais detalhe. Você realmente tem que ir na linha ali do teu QQP, né? Você tem que olhar custo a custo. Você tem que olhar custo de indiretos, por exemplo, que é algo que se você não olhar direito dentro da concorrência, do teu processo de sourcing, você realmente tem que olhar detalhe por detalhe. Se você deixar escapar alguma coisa, ou você vai deixar de ter um contrato competitivo, ou você vai deixar de ter um contrato produtivo. Muito legal. E você, comprador que está aí de casa nos acompanhando, você sabia a diferença de serviços e material? Você enxergava essa complexidade toda que o César está trazendo aqui para gente? Muitas vezes a gente fala disso e a gente às vezes fala a matéria-prima é super importante, mas existe uma complexidade de serviço, principalmente quando você começa a falar deveríamos ser mais produtizados, né? Deveríamos ter um preço único do operador. Mas quando a gente vai começar a entender a legislação, a gente fala, mas a convenção coletiva em São Paulo diz uma coisa, no interior de São Paulo diz outra, no Rio de Janeiro já diz outra informação, em Porto Alegre já é outra regra. Então, o equipamento, por mais que você tenha a diferença do ICMS, que vai variar de estado para estado, quando a gente fala de serviço, você tem a diferença municipal de categoria, inclusive. Porque às vezes o mesmo fornecedor, a mesma categoria com fornecedores diferentes, você vai ter o cenário de um fornecedor estar vinculado ao sindicato A e o outro fornecedor está vinculado ao sindicato B, eles vão executar o mesmo serviço, tecnicamente estão corretos os dois, mas as bases de salários, benefícios e estrutura já foi completamente distorcida. Então, existe uma complexidade de serviços e às vezes nós mesmos compradores buscamos o banana com banana. E aí, às vezes, a gente quer igualar algumas coisas e a gente faz o banana com laranja sem saber por conta dessa complexidade documental, dessa complexidade legislativa que envolve compras de serviço. Então, excelente depoimento, acho que é um ponto bastante legal do pessoal conhecer. E aí, nesse cenário, o que você acha que é futuro dessa área? A IA ajudando um pouco? Dentro da Atlas, a gente tem uma leitura muito clara de como a gente imagina que isso vai acontecer, cruzando informação de um lado para o outro, de setores que já existem na empresa, circulando dados, para poder chegar nesse produto do serviço, né, digamos assim. Mas como é que é a sua visão de futuro? O que você acha que para onde está indo os serviços, né? Não, perfeito. Bom, todo mundo agora quer ter a sua IA implementada, né? Enfim, é o que está na moda, é o que todo mundo realmente gostaria de ter. Qual que é o meu ponto principal? Primeiro, né, base de dados e processos, né? As pessoas querem dar esse próximo passo de ir para as IAs, ao aplicar tecnologia onde puder dentro das empresas, mas você ainda tem aquela lição de casa necessária a ser feita. Por exemplo, igual você comentou, né? Hoje a Nexa é uma empresa global, tem unidades no Peru, tem unidades também no Brasil. E como é que você compara tudo isso? E cada um tem a sua base de informação. Como é que você prepara o seu data lake, né, para que ele esteja o mais organizado, mais sanitizado possível, para que você consiga tomar boas decisões com aquela informação dentro do teu data lake? Vou te falar, Rogério, que esse é o maior desafio hoje. Se realmente as empresas não olharem para o que está ali dentro, elas não fizerem o trabalho, e até utilizando realmente a tecnologia para isso, porque antigamente você precisava contratar uma consultoria com 30 pessoas para poder organizar a sua base de dados, as suas classificações, os seus códigos. Hoje não, a tecnologia consegue te ajudar a isso de uma maneira extremamente rápida.
Então, essa primeira lição de casa, que é organizar a sua informação. Sabe aquele processo que você sempre deixa de lado? Você fala, pô, esse processo não tá legal, né? Mas, poxa, eu não vou mexer nele agora. Então, esse processo mesmo que você precisa buscar agora, não. Agora é a hora de eu deixar ele o melhor possível, deixar ele o mais eficiente possível, para que eu jogue dentro do meu data lake. E aí, assim, as inteligências artificiais vão buscar aquela informação já da maneira mais adequada possível, e aí vai trazer um poder de decisão, para um melhor poder de decisão para aquele sourcing, para aquela concorrência que você quer conduzir. Então, se você não fizer essa lição de casa, a grande verdade é que a informação ruim vai entrar, informação ruim vai sair e decisões ruins vão ser tomadas. Então, meu ponto sempre é, vamos organizar a casa primeiro, vamos utilizar a tecnologia para organizar. Casa tá bem organizada, processos bem organizados, informações bem organizadas, ok, a gente pode dar o próximo passo. Hoje, as IAs, elas são as regenerativas, né? Então, hoje, basicamente, as IAs elas vão pegar o que você tem de informação da sua organização. O próximo passo, eu acredito, você organizou sua base de dados, vão ser IAs preditivas, que realmente vão tomar decisões baseadas de alguma maneira, né, numa informação de um histórico muito bem feito e tentando prever o futuro, tá? Então, acho que esse é o próximo passo, é você sair também um pouquinho desse mundo da IA generativa, todo mundo utilizando prompt, né? Todo mundo vai fazer uma pergunta, o pessoal está ainda muito utilizando a maneira básica, quer pedir para escrever um e-mail, para fazer uma RFP, para poder fazer uma equalização de preço utilizando a IA, mas eu acho que a IA ela é muito mais do que isso. Ela tem que ser um modelo preditivo. Um ponto importante que eu acho todo mundo fica falando se realmente a IA vai substituir o profissional de suprimentos, né? Eu falo que por enquanto não, bem pelo contrário. Quem está treinando a IA hoje é o profissional de suprimentos. Então, quem realmente tem muita informação, quem tem consistência em dados, sabe o que está fazendo, está sendo realmente o responsável por ensinar aquele agente da IA a poder performar, a poder fazer o seu trabalho. Então, eu falo que por enquanto ainda não vai ser a substituição, porque a gente está treinando a IA para que ela tome as melhores decisões. Então, meu ponto sempre o próximo passo, sim. A IA vai dominar o mercado, a gente vai ter processos muito mais autônomos, a gente vai ter o procurement autônomos, né? A gente vai ter ali os dashboards todos prevendo o risco, tomando melhores decisões, acompanhando decisões que a gente está fazendo a arbitragem ali, mas acho que a gente ainda está um passo atrás, que é o passo da organização nos nossos sistemas de dados e processos. Muito legal. Na prática, o que a gente está dizendo aqui é que para qualquer tecnologia funcionar, seja IA ou seja uma tecnologia mais desatualizada do que a IA, que é muito moderna, né, hoje em dia, mas qualquer tecnologia que está disponível hoje, se a gente não organizar processo, não organizar a estrutura que essa tecnologia vai trabalhar, não adianta, né? Então tem um trabalho prévio que precisa ser feito para que a gente possa realmente colher frutos com isso. E César, aqui nesse podcast a gente sempre pede para os nossos entrevistados, os convidados, deixarem uma dica de ouro para o comprador, né? Então, para a galera que está nos ouvindo de casa, cara, qual conselho que você daria para um comprador que está nos ouvindo aqui, que você acha que é importante para ele olhar para a carreira dele, para ele levar daqui para frente, né? Não, perfeito. Eu acho que o primeiro recado é capacitação, né? Se capacite, seja curioso, né? Não se assuste com essa modernidade, toda essa tecnologia que está vindo para nos ajudar, para realmente fazer com que a gente deixe de ser operacional, que a gente seja cada vez mais estratégico. E até eu falo, se teste, né? Vai lá, pega um case, faz um teste, qual decisão que você tomaria? Aí pega essa mesma tese, esse mesmo case e coloca dentro de uma inteligência artificial e olha qual que é a decisão que a inteligência artificial tomaria. E compara essa com a sua decisão. Faça isso, né? Vá fazendo, como eu diria assim, quase um estudo de caso com você mesmo, né? Toma uma decisão baseada num case, pede para a IA também tomar uma decisão baseada naquele case. E vê quem que realmente ali tem a melhor decisão. Se você consegue buscar muito o que a IA está te falando ali para fazer e se ela está muito de encontro o que você faria. Começa a fazer esse treinamento com você mesmo para que você possa entender que a IA está te ajudando, você simplesmente está pegando a IA para tomar melhores decisões com muito mais informação em que você, no final das contas, tem muito viés comportamental. O ser humano é cheio de viés comportamental. Então, esse é o momento de que a IA vai tirar esse viés comportamental da decisão e você vai conseguir entender se realmente as decisões que você está tomando, elas estão adequadas ao cenário que você está enfrentando. E a IA pode te ajudar muito a medir se você realmente está tomando as decisões com viés comportamental ou sem viés comportamental.
Excelente dica. Bom, muito obrigado, pessoal de casa. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio aqui do nosso Conexão Atlas. Queria agradecer ao César. Acho que foi uma conversa super rica, super valorosa, falando um pouquinho da importância de serviços dentro do nosso mercado. E é um mercado que está em crescimento, que está em expansão. A gente está falando de terceirização cada vez mais forte. Então, cada vez mais vai ter importância esse setor. Então, queria agradecer ao César, que esteve aqui conosco. Muito obrigado a você de casa que nos acompanhou em mais um capítulo aqui do Conexão Atlas. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do Conexão Atlas e me segue nas redes sociais para mais conteúdos como esse.